Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. Com grande alegria estamos aqui nas segundas-feiras ouvindo a palavra de Deus, que sempre é um alento, né, para a gente. Quem não precisa de Deus, né, daquela figura em quem a gente pode confiar, que nos ouve, que nos compreende, mesmo sendo como nós somos, né, errados, complicados, né, pecadores, como se diz, né, e né, Ele está sempre nos ouvindo aí, nos consolando, nos ajudando, nos suprindo, né, pastor? Uma boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Uma alegria retornar de novo aqui ao programa e hoje aqui falando novamente aí daquilo que é ouro e prata. A palavra de Deus vale mais do que o ouro e a prata. O salmista Davi sempre falava de que não havia mais nada mais precioso na terra do que a lei do Senhor. E ele foi um homem bem-sucedido em todos os aspectos e preparou o governo mundial para o seu filho Salomão. Sim, que foi o homem mais rico da terra. O mais sábio e o mais rico. O mais rico da terra. E esteve sempre com Deus, né, ouvindo Deus, errando também, sendo consolado por Deus, sofrendo as consequências, né, dos seus erros, mas sempre com o coração em Deus. Acho que isso é uma lição que nós podemos tirar, né, daí. Veja como Deus pode colocar um homem como o primeiro mandatário mundial, apenas uma pessoa que segue seus conselhos. Ele se torna muito grande, não por causa das suas habilidades, não é um superdotado, não é um super-homem, não. Ele é uma pessoa que Deus escolheu para fluir sabedoria, para fluir justiça, fluir padrões de vida humana excelentes. Né? Diz que os encontros sociais no palácio de Salomão, diz que era uma coisa assim que impressionava todas as nações, a forma brilhante como ele organizava as coisas sociais, né? Enfim, tudo por quê? Porque Deus estava no comando daquela vida, até o final quase da vida dele, Deus guiou ele, né? É verdade, esta visão que Deus nos dá, né, entre o A e o B, por exemplo, a gente vê duas soluções, né, mas entre o A e o B, Deus tem várias outras coisas ali, né, outros pontos de vista, e capacita algumas pessoas, né, como capacitou Salomão, Davi, né, a verem desses outros pontos de vista e expressarem isso com justiça, com sabedoria. Né? É por isso que diz no Salmo 24, assim, nos primeiros versículos, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, se Deus quer exaltar uma pessoa, Ele faz a hora que quer e faz o mundo inteiro se dobrar para Ele. E a gente pensa que as coisas são da gente, né? Porque eu estudei em Harvard, eu estudei no Texas, lá na ciência, aqui e ali. Não é isso que determina um grande homem. Isso é o esforço humano e a capacidade humana de se qualificar. É normal para qualquer pessoa. Sim. Mas quando Deus quer exaltar uma pessoa, Ele faz o mundo inteiro se dobrar para aquela pessoa. E o sucesso é de Deus, a obra de Deus, tudo foi Deus que fez. E eu acho interessante assim ver que tudo está no controle de Deus, né? Até quando Deus não age, Deus permite, né, que certas coisas aconteçam, a gente tem que ter esse entendimento que tudo é dele, né? Ele dá a vida, ele tira a vida, ele enriquece, ele empobrece, ele faz a ferida e ele cura a ferida, e a gente não entende,
né? Mas está escrito isso, né? A gente talvez precise se aprofundar mais nisso para compreender, não é? É que a humanidade está se distanciando cada vez mais de Deus, por isso que não vê essas manifestações milagrosas de Deus. Que hoje 2/3 do mundo não crê em Deus, né? As pesquisas mostram isso. Não tem a menor confiança e fé e esperança em Deus. São pessoas totalmente racionais, humanistas e egoístas. Então o que está havendo? Uma supremacia da cultura humana, da racionalidade humana, do governo humano e Deus. Então a própria ciência, a tecnologia que cresce, que Deus desvenda para os cientistas, está sendo tomada para fazer coisa ruim, né? Mas obviamente que ainda tem coisas que a ciência ajuda bastante a vida humana, né? Sim. Com certeza, sempre tem uma coisa que Deus preserva para fazer o benefício do homem. E as pessoas dizem, porque Deus isso, Deus aquilo, Deus... Não é Deus, as pessoas tomam aquelas decisões, as pessoas se deixam levar pelos seus maus propósitos, né? Então não é Deus que está fazendo aquilo, as pessoas têm o livre-arbítrio, como se diz, né? Ele nos criou com liberdade, mas a tomada de decisões e as atitudes são responsabilidade de cada um, né? E as consequências também. E não dizer, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Não é? Deus controla a paz do mundo até por questões que as pessoas estudam muito, que é geopolítica, né? Acham que o que ele faz? Ele faz um ter medo do outro. Então o Oriente tem medo do Ocidente, o Ocidente tem medo do Oriente. Então eles conseguem manter a paz por medo um do outro. E tudo Deus está no comando disso. E eles acham que agora nosso material e descoberta e cientificamente estamos melhor belicamente. Então assusta o outro para ver se o outro recua. E assim por diante as notícias vão saindo. E o mundo ainda consegue ter paz porque Deus está no comando dessas coisas. Mesmo com toda a estultícia humana, não é? Bem, pastor, uma das coisas também que eu penso que levam as pessoas a ter atitudes insanas, né, e egoístas, loucas mesmo, né, eu diria, porque é uma loucura, né, certos pensamentos. É a questão delas não se darem conta da brevidade da vida, né? É aquela história, nós viemos sem nada, brigamos por aquilo que não é nosso e iremos embora sem nada novamente, e o que nós fizemos deste tempo que estivemos aqui, né? Então, sobre isto, eu gostaria, né, de falar um pouquinho sobre esta brevidade da vida e meditar um pouco nisso segundo o que diz na Palavra de Deus, no nosso próximo bloco, aí, fazendo um pequeno intervalinho para depois continuarmos. Então, já voltamos com você no nosso Viver Bem em Cristo. Viver Bem. Estamos de volta e, conforme falei há pouco, né, gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão, né, de nós vivermos de um modo como se fôssemos eternos aqui na Terra, né, e não nos darmos conta da brevidade da vida. E tem um salmo, os salmos que foram escritos pelo rei Davi, né, Salmo 39, versículos 4, 5 e 6, que eu leio rapidinho, né, mas as pessoas podem meditar depois. Diz: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará.
Isso é uma coisa assim tremenda, não é? E as pessoas não pensam isso. Pensam como se fossem ficar para sempre, que tudo é seu, né, que vão ajuntar e se engrandecer, e na verdade não somos nada, não é? A gente vê a preocupação do salmista no verso 4. Faze-me conhecer. Isso mostra, prova que todos nós nascemos numa crise de identidade. Nós não sabemos quem somos, nem para que estamos aqui, quantos anos vamos viver, para onde vamos depois. As pessoas que nascem, já nascem com esse questionamento subjetivo, e isso faz eles se sentir sem sentido na vida. Qual é o nosso propósito na vida, não é? Aí a pessoa começa a olhar, trabalha, estuda, come, dorme. Então, é só para isso? A pessoa não tem uma chama acesa de esperança para alcançar, conquistar alguma coisa. Então aí o que acontece? Toda a força da alma humana é toda canalizada para adquirir riquezas. E aí, como Deus não está nesse processo, aí entra o egoísmo, né? A ganância, a cobiça, né? E aí, então, isso mutila completamente o nível de relacionamento social entre as pessoas. Porque a gente não sente nem alegria, nem prazer em participar de uma reunião, assim, onde as pessoas são egocêntricas. Você se sente, assim, desprotegido, você se sente desamparado, você vê que ninguém te ama, ninguém está preocupado contigo, cada um quer defender a sua ideia do seu lado, né? Todos nós estamos, assim, à mercê dessas coisas, né? Hoje você vê que as pessoas estão só voltadas para si mesmo porque eles estão carentes. Quanto mais carente uma pessoa fica, mais ela se ama, mais ela se preocupa com ela, né? Quanto mais rejeição ela tem, pior fica a sua vida, porque ela não tem sentido, porque ela não conhece Deus. Quem não conhece Deus tem uma vida sem sentido, né? É uma vida sem propósito, é uma desgraça uma vida sem propósito, né? Muitas pessoas trabalham naquilo que não tem habilidades e talentos e não se realizam, não tem engajamento, estão fazendo aquilo só para ganhar um dinheiro no fim do mês, para manter a comida, a moradia, o carro, e isso vai enfadando a pessoa de tal maneira que entra num estresse, e aí começa todo o desequilíbrio. Tudo porque a gente não sabe o propósito para a nossa vida, porque não conhecemos Deus. Então, para buscar esse propósito, saber qual é o propósito, é buscar Deus, buscar em Deus. Só Ele sabe te dirigir nesse mundo tão conturbado como hoje, para você achar a estrada que te leva ao cumprimento daquilo que Deus determinou para a tua vida. E por onde se começa essa busca, pastor? Essa busca se começa indo para a palavra de Deus e saber que eu nasci separado de Deus, que eu tenho que me reconectar com Deus e que eu tenho que agora aprender os preceitos de Deus que vai orientar a minha vida de como viver essa vida, não segundo as intenções emocionais e mentais da minha vida racional. Pastor, mas digamos, né, a pessoa vai pensar, mas eu fiz tanta coisa errada, não tenho nem coragem de chegar, né, para Deus. E aí? Mas Deus disse, eu não vim para julgar. Deus diz, eu vim para levantar o perdido, salvar o que está condenado. Foi isso que Deus falou, e Deus trouxe a Bíblia e fez a pessoa nascer para isso, para oportunizar a pessoa sair do buraco negro, que todos nós vivemos sem salvação nesse mundo às vezes. Muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas não estão salvas nesta geração. Então, se eles começam a se aproximar de Deus, por exemplo, eu me aproximei de Deus por quê? Porque a minha vida estava um caos, né? Eu vivia numa depressão terrível. Aí então, qual é o remédio para uma depressão?
ficar alcoolizado, usar droga, para fugir daquele quadro desgraçado que a gente olha todos os dias da nossa vida, né? Então, a pessoa, em vez de buscar o álcool, vai buscar salvação. Então, existe um Deus, e esse Deus não tem uma coisa ruim para nós. Deus tem coisas boas para nós, né? A bondade de Deus, ela é infinita, mas nessa bondade existem coisas que nos contrariam também, porque nós somos um empecilho, né? Nós estamos indo contra esses princípios, não é? Exatamente. Então, mas Deus assim não deixou o povo, a civilização desamparada. Em cada geração, Deus tem uma proposta e se apresenta e se oferece para todos através dos movimentos de Deus na Terra. Tem igrejas que estão anêmicas, mas estão aí. Tem a Bíblia, tem a criação, que você observando o corpo humano já vai saber que tem um Deus. É impossível uma pessoa não deduzir. Estudando lá anatomia, sei lá, estudar as coisas do corpo humano, é impossível uma pessoa não concluir que aquilo é Deus que está no comando e fez aquilo. Olha a natureza, o equilíbrio ecológico. Fantástica, né? Aí vai dizer o seguinte, o rio corre para o mar nunca enche, né? O sol se levanta, não se aproxima da terra, não faz churrasco de ninguém, né? O mar não ultrapassa aqueles limites. Né? O sol, a neve cai em níveis, o frio chega em níveis que a pessoa consegue viver. Então, se a pessoa não deduz que tem um Deus, que só acha que isso tudo é obra do acaso, meu Deus. O universo todo em pleno equilíbrio, né? A gente começa... É nem a Bíblia para dizer, olha, tem um Deus que eu vou me aproximar dele. Uma coisa fantástica, né? Algo muito, muito... Porque para nós é tudo tão grandioso, mas para Deus é tudo tão pequeno, né? Eu nasci lá no ventre da minha mãe, como é que chegou lá? Como é que eu cheguei lá? Sim, esse milagre, né, da concepção, de toda aquela carga genética, né, que vem de um e de outro dentro de uma única célula, e aí né, que gera uma nova pessoa, um novo ser. É tudo muito fantástico. Aí o pai vai lá no hospital quando nasce a criança. Esse é meu filho. Parece que ele é o autor daquela criança. Bom, é a minha cara. Bem, pastor, são tantas coisas, né? Mas realmente nós temos que viver com sobriedade, né? Sempre contemplando a finitude da vida, porque não sabemos o que vai suceder, né? Daqui a 1 minuto, 10, 15, a gente não tem ideia, né? As pessoas estão andando por aí como se nada fosse acontecer, mas de repente acontece, num piscar de olhos. E aí, né, o que foi feito dessa vida, de todos os planos, de todos os sonhos, de todas as pretensões, né, que foram deixadas para amanhã, para trás, protelando, né, de todas as orações e o tempo oportuno para buscar Deus, né, a gente tem que pensar sobre isso. Bem, pastor, deixo aí, né, o seu recado final, então, para quem nos assiste. Olha, eu acho que aqueles que assistiram o programa de hoje deveriam ler o Evangelho de João. Começar a ler no capítulo 1. Ali você vai ver o plano de Deus para salvar e edificar as almas. Porque você quer descobrir o sentido da vida, quer descobrir o teu propósito, tudo começa por ali. Ali está a origem de todas as coisas. Amém? Uma boa noite a todos. E voltamos aí na próxima segunda, né? Na próxima segunda, se Deus quiser. Então, muito obrigada novamente e até lá. Viver bem.